Bom dia, boa tarde, boa noite, população internética, ufésica, moçoroense. Sejam muito bem-vindos a mais uma aula aqui do nosso curso de Ecologia. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre ecologia comportamental. Meu nome é Cleiton Alves Pereira, sou professor de vocês e serei o seu guru da ecologia comportamental nessa nossa aula de ecologia. Para a gente falar um pouquinho sobre comportamento animal, primeiro a gente tem que entender um pouco sobre o que é ecologia comportamental. E nada melhor para definir a ecologia comportamental do que esse conceitozinho aqui, o estudo de como que os padrões de comportamento das espécies atuam sobre as suas interações ecológicas, ou seja, como que eles interagem com o ambiente e como que esses padrões de comportamento afetam tanto a taxa de sobrevivência das espécies quanto os padrões reprodutivos dela, ou seja, o potencial evolutivo dessas espécies, né? O potencial de passar os seus genes adiante. E aí a gente se pergunta primeiro onde é que surgiu, né? Quem que primeiro pensou em entender um pouco sobre comportamento ou entender bastante sobre o comportamento das espécies. Inicialmente a gente tem esse estudo aí surgindo com os homens da caverna, né? Então não é que surgiram os estudos. A gente sabe que primeiro os primeiros conhecimentos acerca de como que os animais se comportam, elas datam aí do período das cavernas, onde a gente tem esse registro gravado em paredes de cavernas, né? Gravado em pinturas rupestres e a gente sabe, a partir da interpretação desses dados, que esse conhecimento pintado nas paredes de cavernas, eles eram extremamente necessários para que esses seres humanos primórdios, né, esses seres humanos antigos, a partir do conhecimento de como que os animais se comportavam, eles conseguiam traçar estratégias melhores de caça dos grupos animais dos quais eles próprios se alimentavam. Vocês concordam comigo que quando você conhece um padrão comportamental animal ou a forma como aquele animal se comporta no ambiente, como que ele usa o ambiente, você facilita o entendimento de como antecipar o comportamento de um determinado animal para acabar por matá-lo e para consumo. Então, a partir desse conhecimento, pelo que a gente tem, os homens das cavernas, eles traziam esse conhecimento para a prática e a partir desse conhecimento eles acabavam antecipando as atividades desses animais e, consequentemente, matando esses animais aí para consumo próprio, ok? Mas nos tempos modernos a gente tem, obviamente, os pensadores mais recentes, né? Os pensadores modernos a respeito do estudo do comportamento. E aí a gente se pergunta quem foi que iniciou, né, as primeiras discussões a respeito do comportamento. Tudo nessa vida que você se imaginar, quem foi a primeira pessoa ou onde se iniciou a discussão a respeito de tal coisa, a gente vai falar sempre primeiro do Aristóteles, ou quase sempre. Eu digo a vocês que chutem sempre Aristóteles, porque em 70, 80% das vezes vocês vão acertar. Então Aristóteles foi uma das primeiras pessoas a falar mesmo sobre o estudo do comportamento, sobre o comportamento animal, tá? E aí ele falava que as espécies elas evoluem linearmente e os seres humanos eles estão no ápice desse processo evolutivo. Então, o Aristóteles aí é a primeira pessoa a falar sobre processos evolutivos. E junto com os processos evolutivos, discutir a respeito da forma ou da complexidade das formas de comportamento dos animais. Posteriormente, a gente tem o Darwin trazendo aí o que a gente conhece como o pontapé de Darwin, né? Eu gosto de levantar como o pontapé de Darwin lá na origem das espécies, que quebra um pouco desse pensamento do Aristóteles a respeito de uma evolução linear, né? O Aristóteles ele acreditava que a evolução ela era linear, né? Então, com os seres vivos organizados numa cadeiazinha linear, com o ser humano lá no topo como a espécie mais desenvolvida, mais evoluída de todos. E aí o Aristóteles vem com a teoria da evolução dele e derruba aí a ideia do menino Aristóteles. E aí ele propõe a retirada de conceitos como bom ou ruim, mal, de características relativas a seres vivos, beleza? Então Aristóteles, desculpa, o Darwin ele traz com a origem das espécies, ele traz com o trabalho da origem das espécies
a ideia e a proposta de que os animais, na realidade, eles são ramificados, eles são originados de um ancestral comum. Então, as espécies, na realidade, elas não seguem uma evolução linear, mas uma evolução ramificada a partir de ancestrais comuns, retirando características, retirando adjetivos das características desses animais, mas também de plantas, fungos e outros seres vivos, como bom, ou uma característica ruim, ou uma característica má, ou uma característica, enfim, esses adjetivos dessas características, porque as características elas são o que o ambiente fez delas, ok? Além disso, o Darwin ainda trouxe também uma influência muito grande no estudo do comportamento, com essa publicação aí, a primeira, né, em 1873, do livro dele denominado A Expressão das Emoções do Homem no Homem e nos Animais, onde ele faz descrição de comportamentos em diferentes grupos animais e compara esses padrões de comportamento com as emoções ou os padrões de comportamento humano. Então, como por exemplo, posturas de raiva, posturas de medo, posturas de receio, em que animais geralmente apresentam, e aí ele compara esses padrões de comportamento com padrões de comportamento humano. Então, isso foi uma evolução gigantesca para o estudo do comportamento e para o estudo de como que as coisas são conhecidas a respeito dos processos evolutivos, dos processos de desenvolvimento dos grupos, não é isso? Só que hoje a gente sabe que a gente não deveria antropomorfizar, a gente não deveria dar sentimentos humanos a padrões de comportamento. Então isso aí a gente aprenderia em um outro momento, em um outro curso, ok? Mas o Darwin traz com esse trabalho dele uma importante contribuição para o estudo do comportamento dos animais que vem perdurando até hoje. Só que atualmente, mais recentemente, né, após os trabalhos de Darwin, a gente teve uma discussão muito forte sobre qual é a origem do comportamento, qual é a origem biológica do comportamento, onde a gente tinha duas vertentes importantíssimas, ou duas vertentes muito fortes, que eram as principais. Uma era que o comportamento ele tinha uma base natural, ele tinha uma origem natural, uma origem com base genética, ou seja, esses indivíduos que defendiam essa área, esse pensamento, eles diziam que o comportamento ele tem uma base programada geneticamente e todo tipo de comportamento ele já vem pré-programado no genoma. Enquanto isso, a gente tinha a outra vertente, né, da psicologia experimental, que diziam que não, que todo comportamento, ele na realidade, ele é aprendido. E aí a gente aprende todo o padrão de comportamento a partir do momento que a gente nasce. Então, a partir do momento que a gente nasce, a gente começa a aprender tudo o que a gente sabe e começa a aprender todos os padrões de comportamento que existem nos seres vivos. Então, a gente tinha aí essas duas vertentes de estudo do comportamento. A etologia, né, que dizia que todo comportamento ele tinha uma base natural genética, e a psicologia experimental, que dizia que na realidade não, todo comportamento ele era aprendido a partir do momento que o organismo nascia. Só que aí, depois de muita discussão, a gente teve uma unificação e até hoje a gente tem diversos trabalhos que mostram que na realidade a gente tem uma união desses dois fatores, onde os comportamentos eles são naturalmente programados, e também a gente tem comportamentos ou padrões comportamentais que são aprendidos após o nascimento. Então hoje já é um consenso, eu diria que na maioria, entre a absoluta maioria dos pesquisadores, de que na realidade o comportamento ele é 50% aproximadamente aprendido e 50% aproximadamente pré-programado na genética do organismo, de forma que a gente tem comportamentos que a gente chama de comportamentos inatos. São características inatas, ou seja, a gente já nasce com ela, como por exemplo o comportamento de mamar. Então o bebê ele já nasce sabendo mamar, inclusive com o reflexo da mamada. E aí já é uma outra aula, também já é uma outra extensão de aula que eu posso falar para vocês depois. Mas o bebê, por exemplo, ele já nasce com o comportamento, ele já nasce sabendo mamar, né?
E mais do que isso, ele aperfeiçoa a técnica da mamada, mostrando que, na realidade, a mamada ela é um comportamento inato, só que com o tempo o bebê ele aperfeiçoa e aprende a mamar de uma maneira mais eficiente a partir da prática, né? Então, esse exemplo do bebê aí que demonstra que o comportamento ele tem uma base genética, mas o aprendizado, o passar do tempo, a prática leva a uma melhora na técnica. E uma das principais pessoas que unificou e que trouxe para o comportamento o grande pulo do gato, né, é o Nicolas Tinbergen. O Nicolas Tinbergen, que foi o cara que trouxe uma unificação de como que os padrões de comportamento, de como que o estudo do comportamento ele deve ser desenvolvido na academia. O Nicolas Tinbergen ele foi a pessoa que propôs a forma mais completa de se estudar os padrões de comportamento. O Tim Baker ele propôs que para que você entenda um padrão comportamental, seja lá qual seja o comportamento, a galinha ciscando, o bebê mamando, o pinto piando ou o canário cantando, independente de qual comportamento que você imagina, até o comportamento de gritar ou de ter raiva, de demonstrar frustração, todo e qualquer comportamento ele tem que ser respondido, respondendo-se a essas 4 razões aqui que a gente vai ver um pouquinho de cada uma delas: a causa, o desenvolvimento, a evolução e a função. Que a gente chama essas causas aqui, ou no caso, vou chamar de causas cada um deles, mas vamos dizer os porquês, tá? Os porquês de Tinbergen, que são as causas proximais e as causas distais, certo? Ou seja, as causas próximas e as causas distantes, que a gente vai ver um pouquinho de cada uma delas. As causas proximais, elas são causas relativas ao indivíduo, ok? Então são causas que são porquês que ocorrem durante a história de vida do indivíduo, então elas são inerentes ao organismo, elas são inerentes a mim, ao tempo de vida que eu tenho, elas são inerentes ao tempo de vida que você tem, elas são inerentes ao tempo de vida que o seu gato tem, elas são inerentes ao tempo de vida que o seu cachorro, o seu periquito, o seu peixe, ele tem. Então, as causas proximais, elas são referidas à vida do indivíduo único, ok? E as causas distais, elas são inerentes à espécie inteira. Então você vai imaginar não eu, mas o Homo sapiens. Você vai imaginar não o seu gato, mas a espécie do gato doméstico. Você vai imaginar não o seu peixe, mas a espécie do seu peixe doméstico. Você vai imaginar não a cascavel, mas a espécie da cascavel. E aí você vai imaginar cada uma dessas espécies a partir dessas causas distais. Então, as causas proximais respondem perguntas inerentes à vida do indivíduo e as causas distais respondem perguntas referentes à história evolutiva daquela espécie. Vamos falar primeiro um pouquinho sobre a causa. A causa ela é basicamente o entendimento de qual é o processo desde o momento em que ocorre um estímulo para que um comportamento seja desencadeado, certo? Então, por exemplo, desde a hora em que você escuta o grito de que tá vindo ladrão, por exemplo, vê uma pessoa de lá para cá gritando ladrão, corre que tem assalto, corre que estão assaltando, estão assaltando. E aí você vai receber aquela informação, o seu cérebro vai processar aquela informação, o seu cérebro vai tomar uma decisão, o seu cérebro vai responder vai passar a informação para o seu corpo com a resposta e o seu corpo vai desencadear uma ação referente ao estímulo que começou lá na pessoa gritando corre que tem assalto. Então, o porquê da causa, ele conta para você todo o processo que ocorre desde o momento do estímulo, independente de qual seja, até a efetivação e a conclusão do comportamento. Indiferente ou sem é, independente de quais são os fatores envolvidos
nessa questão aqui. Desde o momento em que você recebe a informação, essa informação ela vai ser transferida dos seus ouvidos para o seu cérebro por um circuito tal. Esse circuito vai levar a informação para tal canto do cérebro. Esse local vai processar a informação. Depois ele vai mandar uma resposta para os músculos. Os músculos vão receber essa informação de tal jeito. E aí vão produzir, vão botar energia em cima para você correr. Então, tipo, a causa, ela conta todo o passo a passo, desde o momento que você recebe a informação até a efetivação do comportamento. Certo? O desenvolvimento, o desenvolvimento ele vai trazer para você a pergunta de em que momento da vida começa a se desenvolver aquele padrão de comportamento no organismo. Em que momento da vida? Onde é que surge esse na história de vida, né, do momento que você nasce até o momento que você morre? Em que momento nasce esse comportamento no indivíduo? Então vamos pensar aqui um exemplo clássico: comportamento de reproduzir. Nenhum bebê quer transar, né? Nenhum bebê quer fazer sexo, nenhum bebê. Vocês concordam comigo? A criança quando vê um casal se beijando, nossa, que nojo, né? Então, crianças quando veem casais se beijando, geralmente tem uma aversão àquilo ali, porque nenhuma criança tem aquele comportamento ou a necessidade daquele comportamento reprodutivo formado no cérebro, certo? Então, o momento em que você desencadeia, ou que você começa a desenvolver o interesse por relações sexuais, ele está remetido a um momento da vida que nos seres humanos a gente conhece como a puberdade, né? É o momento que o indivíduo ele começa a desenvolver o interesse sexual, onde ele começa a desenvolver uma educação mental referente à sexualidade, tá bom? Então, no desenvolvimento a gente vai pensar em que momento da história de vida esse comportamento ele começa a aflorar nos indivíduos, tá bom? Esse comportamento pode ser, por exemplo, a mamada. Então a gente sabe que o desenvolvimento do comportamento de mamar, ele vai do momento que o bebê nasce até tantos meses de vida, certo? Então a gente sabe disso. Então, no desenvolvimento a gente vai ver qual é a história do comportamento, a história do surgimento ao final daquele comportamento no desenvolvimento do indivíduo, ok? Então vocês viram que a causa e o desenvolvimento a gente falou do indivíduo, a gente falou do organismo em si, ok? Então eu estou falando de mim, estou falando do seu periquito, eu estou falando do seu gato, eu estou falando do cachorro da sua vizinha, tá bom? Então a gente aqui está falando de organismos. Já na evolução, a gente vai passar aqui para causas distais, que são inerentes à espécie. Beleza? Então, aqui quando a gente está falando de causas distais, a gente está falando de causas inerentes à espécie, à história evolutiva da espécie. Na evolução, a gente vai fazer uma comparação para ver onde é na história evolutiva do grupo que esse comportamento surgiu. Tá? Então você tem lá o cladograma, você tem lá aquela árvore evolutiva, vocês conhecem, né? Aquela árvore que mostra lá a evolução, né? Os ramos e as espécies nas pontas e os ancestrais comuns e tudo. Então você tem aquilo ali e a partir do estudo daquelas relações evolutivas, você vai comparar o comportamento da espécie que você está analisando ou o padrão de comportamento que você está analisando na espécie que você está analisando e tentar ver de onde que aquele comportamento surgiu, obviamente a partir das pressões do ambiente, né? O ambiente ele vai exercer pressões que são importantíssimas para o desenvolvimento de determinados padrões de comportamento. Já na função vai ser o que a gente vai pegar na ecologia mesmo, com força. A função ela trata do valor adaptativo de uma característica, de um comportamento. A função ela diz para você qual é o valor adaptativo dessa característica. Por que, que ela é tão importante? Qual é a razão dessa característica ter se fixado ou estar se fixando nesse indivíduo, ou no caso nessa espécie, tá? Lembrando que aqui a gente está falando de causas distais.
Então, qual é a razão dessa característica estar se fixando nessa espécie ou ter se fixado nessa espécie? Então, a função ela vai tratar do valor adaptativo de uma característica. Neste caso aqui que a gente está falando de um comportamento. Estou encerrando aqui a nossa primeira etapa dessa aula. Vou deixar aqui nesse momento e aí vocês voltam para o próximo vídeo com a nossa segunda etapa da aula. Até mais!